foi bom. Eu acho que agora tu é que foste tarde, mas Não é nada. vamos ver. Quem é que disse isto? Que voz é esta? Por amor de Deus. Oh, Diogo, estás aí? Ah, Olá. como estás? Passaste bem? Há quanto tempo? Socorro, há menos do que eu precisava. Tinhas Manas, episódio 4. Episódio 4 não, pai, 60 e qualquer coisa. Quarto da temporada 2. Francisco Espinho aqui, como é verdade. costume, com esta voz. Olá. Ai, estou sexy. Como é que está o Diogo? Eu não diria tanto, mas tudo bem. Ah, vá, merda. Sim. O Diogo está aqui como é costume, mas aquela voz sensualona é de quem? Apresenta aí, Diogo. Ai, eu estou pronto. Então eu vou apresentar o nosso convidado. Não Hoje está no temos um convidado Excel. muito Espera aí, não está no Excel que és especial. tu. Está no Excel. Hoje temos um convidado muito especial. Ele não gosta muito de se apresentar, segundo nós podemos coscovilhar no Instagram dele, e portanto eu vou apresentá-lo muito rapidamente. Psicopata. O nosso convidado gosta que os amigos o tratem por Mano, e portanto eu vou partir do princípio que nós o podemos tratar desta forma. Se Claro. não pudermos, ele depois nos dirá. Mano Rios ou Vê sem se estás a rios? ver? Ai, Mano Rios, ai, Virgem Santíssima. Mares de Tem homem. 29 anos, tem um gato chamado Caramelo, é trabalhador estudante, gosta de videojogos. Nós jogamos também alguns videojogos. O que é que jogas? Eu disse Eu- depois podemos falar sobre isso. Bruta. Obrigado. É natural da Madeira e mudou-se para Lisboa por amor. Ai, socorro. Pessoas apaixonadas. Mudar Foi- por amor. Eu mudo perfume por amor. Mudo uma peça de roupa. Mudar Eu até, da Madeira para o até já mudei de continente. cuecas por amor uma vez. Por acaso. Isso não foi por amor. Não. Diogo, isso não foi por amor, foi por acidente mesmo. O nosso convidado também foi diagnosticado com HIV em 2011 e criou recentemente no Instagram o projeto Eu Tenho.HIV. Connosco, o Emanuel. Olá, Emanuel. Onde estão as palmas? Não há palmas. Ah, mas eu posso pôr. Espera aí, eu posso pôr a edição. O Francisco está entretido a limpar óculos, parece uma velha de 84 anos. Foi uma merda, não Já consigo está ver bom? nada. Não. Vá. Por amor de Deus. Vamos gravar, Olá. deixa-te disso. Como estás, Emanuel? Conta-nos tudo. Estás benzinho? Estás bem disposto? Sim, Como é que nós te estou bem. convencemos a vir aqui? Estás arrependido e agora começaste? Na verdade, estou aqui um pouco obrigado, mas pronto, tem que Eu ser. percebo. Temos Para algumas com obrigações e deveres. Eu também recorrentemente penso, porquê? Porquê que eu meti nisto há 1 ano e meio atrás? Mas está muito bem cá e até não é tão merdoso quanto isso, portanto uma pessoa até... Emanuel, tu criaste o projeto, Eu Tenho.HIV no Instagram. Queres-nos falar um bocadinho desse projeto? Sim, claro. Portanto, é um projeto que eu criei há cerca de 2 meses, salvo erro. Surgiu numa altura onde eu estava já a procurar criar um projeto meu, portanto, com um cunho meu. E pensei em várias coisas. Portanto, estás farto de vídeos. trabalhar. Isso sempre. Queres ser criador de verdade. conteúdo e não sabes como. Eu Quer ser estou famoso. farto de trabalhar, mas na verdade isto também é um trabalho, pois ter o Instagram é É um facto. É verdade. E pronto, este foi o tema que realmente eu escolhi porque desde que eu cheguei cá a Lisboa houve algumas situações que eu acho que me incentivaram a criar este projeto. Estás a falar de situações como discriminação, falta de informação por parte das pessoas? que Não, conheces? coisas positivas que aconteceram cá, por exemplo, há cerca de 1 ano e meio, salvo erro, participei numa ação na Praça do Comércio, de um coletivo de pessoas que vivem com HIV, foi uma ação artística, e agora em setembro também vou participar numa campanha, mas ainda é segredo de Estado. Então, contas no off. Ai, depois a descontar no off, vê? A gente não conta nada a ninguém, nada, jamais, então quem? Estás a ver? E Mas eu diz-me não uma posso ser esta pessoa. Porque ele estava a dizer, pessoas que vivem com Porquê? HIV, e eu pensei, quanto é que pagam de renda? Eu não posso mandar estas piadas. Não, isto é um assunto sério. Mas Vou nós dizer não um episódio pagamos renda, sério. recebemos subsídio. Então paga. É diferente. É porque eu sou preconceituoso, a gente sabe. Portanto, todas as minhas questões vão se prender de
Ser doente. Consideras-te uma pessoa doente? Super doente, mas é mais mental, na verdade. Ah, pronto. Depois ainda vais este episódio ainda pior, vais ficar, acredita. Oh, imagino. Trust me, sério. Mas deve dar imenso engagement, não? Assim, O quê? partilhar- Engagement? No Instagram, ser famoso. Às vezes sim, às vezes não, depende na verdade do que tu publicas. E depende das modas, não é? Já houve a moda dos cãezinhos, dos gatinhos. Pode ser que Black agora, Lives Matter. seja do HIV, uma nova moda. Era bom. Trazia informação. Sim, acho Bah, sim, na ok. medida que traz informação, não é? Porque toda a gente sabe. O preconceito começa quando começa a ignorância, não é? É ali, andam Sim. mãos dadas juntos. Portanto, quanto mais informação houver, menos preconceito vai existir à volta deste tema, não é? Mas é um bocadinho preocupante. Por um lado é bom que exista este tipo de iniciativas, como o que o Emanuel trouxe, mas é preciso focar em procurar dados que sejam fidedignos, não é? Porque de certeza que existem muitas pessoas que acham que percebem muito dos assuntos e depois quando vão partilhar, às vezes, deixam um bocadinho a desejar, não é? Sim, é verdade. Sim, eu até mesmo Eu neste acho que- projeto, por vezes, já percebo-me disso. Há situações que eu pensava que já sabia tudo, mas depois, na verdade, estou sempre a aprender. E eu também é o que traz de positivo um projeto deste género, na verdade. Mas o que é que tu fazes em concreto no projeto, para quem não conhece? Tu partilhas informação sobre a doença, o estilo de vida? Diz-nos, o que é Sim. que tu... Sim, a ideia é realmente partilhar informação sobre o HIV, quebrar estigma, quebrar ideias que as pessoas tenham erradas sobre o HIV, sobre as pessoas que vivem com HIV e que recebem o tal subsídiozinho. Um, e também tem aqui uma vertente de apoio. Na verdade, também quero chegar a outras pessoas que têm HIV e que de alguma forma precisem de algum tipo de apoio. Porque quando eu tive o diagnóstico eu senti essa falta. E então também quero, de certa forma, colocar-me nesse lugar. Então já que E entraste ajudar para as esta pessoas a conversa. perceberem. Yeah. Mas já que entraste para esta conversa, o saber que estás infectado, foi há quanto tempo? Como é que foi essa experiência? Fala-nos Sim, da foi fase, a- porque passaste pelas fases todas do luto, daquela Do luto. a ideia de ok, agora vou morrer. Sim, Eu essa penso foi isto uma várias vezes fase. ao dia. Não é? Sim. Eu tenho uma dor de cabeça, acho que é um aneurisma que vai arrebentar. Mas... É verdade. E é um Se tu, facto, tu é podes verdade. ter um sinal na testa, pode ser uma borbulha e ele vai dizer que é cancro, porque vais morrer. Portanto, isto é o Francisco. Portanto, Tenho um bocado de Ma- hipocondria. Mas foi há uns anos atrás, foi através de relação sexual. Na altura eu estava numa relação e realmente foi um choque tanto para mim como para a pessoa com quem eu estava. E no meu caso foi realmente traumatizante, eu diria, porque houve vários sintomas, porque eu já estava na fase aguda da infecção, que não é ter SIDA, mas é uma fase do HIV, quando a pessoa tem a infecção, onde realmente apresenta muitos sintomas. E eu tinha todos os sintomas, e mais alguns, e a minha checklist estava longa. Portanto, E, foste ao Dr. Google. Não, na altura eu acho que ainda não se usava muito o Google, na verdade. Usava-se, mas não tanto pelo telemóvel de hoje em dia, é que realmente já temos muita mais informação acessível. Dão todas para duas coisas, ou morte ou cancro. Tu pesquisas dor de cabeça, febre. Cancro. Cancro ou de morte em 3 dias, toda a gente sabe. Eu nunca cheguei na a ir altura- ao Google, na verdade. Não, ok. nessa e na altura estavas na Madeira, não era? Ainda. Sim, na Madeira não existe Google, portanto... Ai não tem internet lá. Ai. Já não quero ir à Os dois que se Madeira. foram desculpa juntar lá. aqui, eu não aguento com dois. Com o Francisco sonha, aguento com dois, eu dou maluco. Como é que as pessoas se conhecem sem internet lá? É no café? Tipo, olá, tudo bem? Não, é cruising, então. Faz na Madeira. Vês, Francisco? Eu disse, Francisco, tu é que não queres. Mas não tem Não, internet. eu estou a brincar, evidentemente. Sem internet eu não faço nada, desculpa lá. Mas realmente existe muito essa ideia de na Madeira nós sermos uns coitadinhos, não temos nada, mas na verdade temos boas condições de vida. Ah, yeah. Desculpa lá, menos uma colónia na lista para visitar.
Mas tu, quando recebeste a notícia, como o Francisco estava a falar, tu passaste por vários, deves ter passado provavelmente por vários estágios, não é? Quando te disseram, tu foste fazer as análises, os exames já a pensar que poderia ser, ou fizeste um conjunto grande de exames porque estavas realmente a sentir-te doente em baixo e um dos exames que te foi passado foi o do HIV? Portanto, isto foram, na verdade, algumas semanas com vários sintomas e só Quais? para aí Assim na por alto dizes última aí. semana, só para aí na última semana que realmente houve a confirmação, porque eu tive que ser internado, porque sentia-me bastante fraco e tinha muitos sintomas, vômitos, dores de cabeça, diarreia, que é sempre muito bom de ter. E não pensaste que era cancro. Não, por acaso não. Bem, se for na linguagem dos anos 80, acaba por ser o cancro gay, na verdade. Pois, Toda a gente sabe, o foi uma praga. extermínio Foi uma praga que Deus que mandou. Deus mandou. Exatamente, toda a gente sabe que sim. E quando a equipa médica, eu vou-te fazer esta pergunta porque nós falámos aqui um bocadinho da possibilidade de um convidado nosso ter tido HIV, acho que até foi o Ruben, não é? Ele passou ali por uma experiência menos fixe, nós falámos disso no episódio, e ele sentiu uma certa discriminação por parte da equipa médica. Tu também sentiste essa discriminação ou foi tudo super ok? Contaram-te como se fosse outra doença qualquer, porque é uma doença como outra qualquer, não é? Sim, Uma infecção como outra qualquer. não senti discriminação dos serviços de saúde, não. Nem por ser gay, nem por ter o HIV, foram sempre muito exemplares, diria. Nunca houve nenhuma não situação. Não, e até Nunca mesmo sentiste quando. nenhum juízo de valor, nem nada do género. Não, houve uma situação que não diria que tenha sido de discriminação, mas quando eu tive o diagnóstico, meses depois, uma das médicas revelou o meu estado serológico ao meu pai, que ainda não sabia, e portanto não foi uma situação bonita, mas não diria que tenha sido de discriminação. Não vou revelar os dados. Não, em que cemitério é que ela está? Eu não quero saber o nome. Não, Não a mataste. nem quero que vão ao cemitério, coitada. Ai, coitada. Nem merece uma jarrinha de flores. Não merece a atenção. Não merece. Mas pronto, Não então, merece. Olha, vamos por aí. dizes. Fizeste análises. Como é que recebeste a notícia? Foi um médico que sentou-se à tua frente e contou-te ou deram-te um envelope para as mãos e tiveste que o abrir? Isto dito por uma pessoa que faz exames todos os anos. Eu tenho aquela hipocondria, não por comportamentos sexuais de risco, não é? Até porque o Francisco não os tem sequer. Eu não tenho comportamentos sexuais, ponto, não é? Portanto, nem de risco, nem sem risco, nem risco ao meio, nem nada. Mas trabalho em saúde, portanto sou hipocondríaco, nunca sei quem é que tenho à frente, nem toda a gente faz serologias quando vai para um bloco, estou exposto a muita coisa. Tenho esta tendência de fazer anualmente análises, ponto. Acho que é um comportamento saudável e ainda tento em recebes os mantê-lo. resultados por carta? Não. Eu normalmente, como tenho acesso privilegiado, vou ao computador, abro a minha ficha e vou ver. Mas sempre que faço isso, 2 minutos antes, tenho que beber um copo de água, parar e pensar. E se um deles for positivo? E um deles, de qualquer um deles, não é? Não estou a falar só do HIV, hepatites, coisas assim. E fico sempre, agora, vamos lá abrir isto. Bem, eu no meu caso não tive que abrir nenhuma carta. Okay. Mas foi enquanto eu estava no segundo internamento, porque eu tive 2, porque piorei dos sintomas, e no segundo internamento a médica dirigiu-se portanto, ao quarto e fiz algumas questões antes, se eu era passivo, se eu era ativo, se eu tinha alguma relação, se tinha tido também alguma ferida nos genitais. Eu respondi às questões e depois ela disse-me que o teste tinha sido positivo para o HIV. Eu na altura não tive grande reação, na verdade, fiquei muito apático. Okay. É a primeira fase do luto. Pois, eu acho que já comecei ali o luto imediatamente. A essa, não é? Mas depois, quando a minha mãe fez a minha visita habitual ao hospital, eu realmente deitei tudo para fora e partilhei com ela, claro. E a minha mãe sempre foi muito... sempre me apoiou em todas as minhas decisões, sempre tentou compreender, até mesmo quando eu disse-lhe que era gay, ela também me apoiou bastante.
ao contrário do meu pai, e nesta situação do HIV, o meu pai também não compreendeu. E na verdade, se houve alguma situação de serofobia que eu tenha sentido, foi só da parte do meu pai e de mais ninguém. Ok. Eu ia dizer boa, não é que seja boa, mas pelo menos não sentiste de outras pessoas, nem do corpo médico, nem de amigos, nem de outros familiares que se tenham afastado de ti ou tenham Não, tido comportamentos não, toda a diferentes do normal. serofobia que eu senti foi da parte do meu pai, ou então foram coisas anónimas de pessoas que eu não faço ideia de quem sejam. Ok. A malta tem muito essa mania, não é? Acha que, como está atrás de um telemóvel ou atrás de um computador, diz tudo aquilo que lhe apetece, mas às vezes dizer na cara está quieto, não é? Não tem Sim, coragem. e na Madeira, então, isso é o pão nosso de cada dia. Mas vá, Infelizmente. fora os floreados, que estamos a falar de coisas muito bonitas e não sei o quê. Quero Queres saber... deprimir? Não quero deprimir. É. Quero saber mesmo os sentimentos todos que tu passaste. Porque alguém que nos esteja a ouvir, que esteja a passar por uma situação destas, tem que perceber que é normal passar por essa fase. A seguir à apatia, na fase do luto, a seguir à apatia supostamente vem a raiva. Foi isso que tu sentiste? Raiva? Quando a tua mãe entrou no hospital, estás a dizer que foi quando descarregaste tudo. Foi o quê? Foi raiva? Foi ódio? Acho que foi tristeza, medo, desilusão, porque na verdade a minha mãe também tinha expectativas para mim e receber aquela notícia era como se eu pensasse que não vou conseguir corresponder às expectativas que ela teria para mim. Talvez a tal questão de eu achar que eu ia morrer de alguma forma ou que eu ia ficar limitado, que eu estava de alguma forma condenado por ter o diagnóstico do HIV. Portanto, foi realmente um conjunto de emoções. Até porque os meses seguintes ao resultado do diagnóstico foram muito complicados. Porque, e agora vamos mergulhar na parte da depressão. Exatamente, mas é Porque- isso que a gente quer saber. Queremos Bora lá, saber de cabeça. o que é o Bora percurso lá. tendencialmente normal, não é? Isso tudo Sim, que estás a contar são percursos normais de tudo. De tudo que Sim, seja há lutos, não pessoas é? que A gente diz podem uma reagir palavra... melhor. Há pessoas Sim. que podem reagir melhor à notícia. Eu realmente não reagi bem porque também estava num contexto familiar já um pouco hostil. Os meus pais estavam a separar-se e pronto, estava a ser de facto muita coisa. E o HIV foi a cereja no topo do bolo, na verdade. E realmente depois tive cerca de 4 meses, fiquei muito deprimido. Pensava em. Terceira fase do luto. Pronto. E eu só consegui ultrapassar essa fase devido à terapia e também ao apoio das amizades que eu tinha e da minha mãe. Porque caso contrário tinha sido muito mais difícil. Eu costumo dizer que eu não achava muito bem que fosse morrer de HIV. Eu sentia que estava mais condenado a algo, na verdade. Mas a parte da depressão realmente fez-me sentir que eu podia morrer e que seria por causa desse estado onde eu estava de intensa tristeza. Mas morrer do HIV eu acho que nunca achei que Nunca tiveste realmente esse isso medo. fosse acontecer. Ok. Tu E, tinhas entretanto, passaste à informação outra? sobre o que era o HIV nessa altura? Ou seja, tu sabias que podias tomar medicação, sabias que existiam tratamentos, sabias que não era morte certa como muitas pessoas ainda hoje, em 2022, pensam. Tinhas informação? Não tinhas? Na altura? É uma zona um pouco tinhas 18, tinhas quê? cinzenta, na verdade. 18 anos? Tinha 18 Tinhas anos. 18 anos? Sim, Pois. para mim é uma zona um pouco cinzenta eu tentar perceber qual era a informação que eu tinha nessa altura. Mas eu tenho noção que não era muito, eu não tinha noção do que ia acontecer a partir daí e por isso é que era o meu medo e a minha incerteza. Porque eu acredito que se eu tivesse a informação que hoje tenho ou que hoje também está tão acessível, eu não tinha reagido diferente. tão emocionalmente ao diagnóstico, acredito eu. E quando passaste à outra fase do luto, a verdadeira aceitação e a pessoa que és hoje, que já aceita, que já lida com isso com naturalidade e que fala abertamente sobre isso. Tens noção Bem, do momento da tua vida em que isso aconteceu? Foi algum evento especial que te fez realmente perceber que, ok, vou ter que viver assim? sim, eu acho que o facto do coming out como
homem gay e também esta parte do HIV terem sido um pouco atribulados no contexto familiar, fez-me pensar que realmente eu podia ter aqui um papel importante para outras pessoas a partilhar a minha experiência, tanto como homem gay, como também como pessoa que vive com HIV. E eu acho que isso que de certa forma, me moveu, porque depois do diagnóstico eu comecei a fazer ativismo LGBT na Madeira, através da Rede Execo, que é uma associação de jovens LGBTI, e acho que essa foi realmente uma ajuda para, a partir do ativismo LGBT, eu também começar um processo talvez de desculpabilização e de aceitação do que eu tinha, que era o HIV, e que não era nada de mais na verdade, que é o que eu acabei depois por perceber. Portanto, ao ajudar os outros, acabaste por te ajudar a ti na fase final Sim, de luto, que foi a aceitação. Sim, sem dúvida que sim. Foi difícil eu ser visível em relação ao HIV, porque os primeiros passos que eu dava eram coisas muito anónimas, eram artigos na internet super anónimos, para o 19, por exemplo. Não dizias qual era a tua identidade? Okay. Não, e tinha Mas medo. escrevias sobre o que sentias, sobre situações que passavas, sobre o que é que tu escrevias em concreto? A tua experiência, o que se passava contigo? Eram mais reflexões, de certa forma, comunitárias, para nós percebermos a forma como o estigma ainda existe, para relembrar que pessoas com HIV também existem, para relembrar que o HIV ainda existe, porque na verdade o HIV só se fala no dia 1 de dezembro e depois não se fala muito sobre isso. E eu tenho muita vontade também de quebrar isso, e acredito que aqui o projeto que foi criado também ajude. E até cheguei a dar, por exemplo, uma entrevista na televisão, quando eu estava na Madeira, também com a voz super distorcida. Olá. Eu imagino essa voz distorcida, porque essa voz já é isto. E eu não queria, e ele obrigou-me a fazer coisa. E também estava de costas para a câmara e pronto, foi assim uma coisa um pouco esquisita olhando Puseste costas agora, para a câmara, Emanuel. Sim, para a câmara, não para o operador de câmara, vá, cuidado. E depois acabou por ser um processo, acabei por me sentir mais confortável, até que dei a cara realmente. A primeira vez que eu dei realmente a cara foi para o público, para uma entrevista do público, aí já recebi alguns feedbacks positivos. E depois disso fui para o programa da SIC, E Se Fosse Consigo. És famoso. Já fui, agora já não. Com Conceição Lino? Mas que bem. Meu Deus. Sim, é verdade. E correu muito bem, eu tive muito feedback positivo. Eu estava com medo quando o programa foi ao ar, estava receoso. Mas correu muito bem. E na altura eu estava a trabalhar numa farmácia que tinha cerca de 52 pessoas lá a trabalhar, e recebi o feedback positivo de muita gente, e acaba por ser um conforto quando tu te pões nesta posição de vulnerabilidade e depois receber esse feedback positivo. Dá-te força para continuar. Ok. Sim, isso é muito bom. E coisas boas? Foste à televisão, foste para o público, o que é que ganhaste? Ganhaste uns óculos, códigos de desconto? O que é que... Tu eras o verdadeiro influencer na altura, A Cristina Ferreira não te ligou para entrar numa novela da TVI, o Festa é Festa, ou uma coisa do que género? horror! Não, eu não sou ator. Por favor. Não te mandavam coisas para casa? Não, infelizmente não se recebe com isto. E também gostava de monetizar o HIV. Realmente. Espera lá, mas a teoria da conspiração diz que sim, que dá muito dinheiro. Dá como? Para as farmacêuticas, não são para pessoas que vivem com HIV, são para as farmacêuticas. Diz a teoria da conspiração que o avião que voava com a verdadeira cura, não é? Foi mandado abaixo. Opa. Vocês não sabem esse mito? Não, mas podes partilhar. Eu também não. Deixa-me ir ao Google, porque lá está, eu sei muita coisa sobre muita coisa assim aleatória. Eu lembro-me perfeitamente que existe este mito de a cura para o HIV já existia
Isso não é da imprensa falsa, pois não? Não. Era um mito Então, em mas que a enquanto- cura do HIV enquanto tu ia para uma conferência mundial e a pessoa que o descobriu, que descobriu a cura, ia para essa conferência dar os primeiros feedbacks, não é? Porque isto são trials farmacêuticos, não é? Isto demora anos. Mas os primeiros trials dele já estavam a ter resultados muito positivos e acho que o mandaram tipo a bater. O avião caiu. A cura para o HIV. Sim, Fala-se houve que realmente isto era há há algum 10 anos, tempo não é? um acidente que foi na altura da Conferência Internacional sobre a SIDA, e houve um acidente com várias pessoas que lá estavam. Salvo erro, nessa altura a conferência era na Austrália até. Pronto, e foi daí que surgiu esse mito. A cura E estava agora lá. vamos começar aqui Uau. uma teoria da conspiração. Ela já mas existe, eles não vamos convés começar aqui. com nada. Essa teoria já existe e já circula o planeta. Ai, É verdade. eu é que ando nos sites errados, eu só ando no Terra à Vista e nos, Se calhar andas nos dados da certos. Olha, mas tu foste diagnosticado há 11 anos, mas só estás indetectável, salvo erro, há 6, não é? Sim. Portanto, isso significa que tomas medicação diariamente para a infecção. Partilha um bocadinho connosco como é que é essa toma, é todos os dias, é um comprimido diário, semanal? Sim, Porque é que só ficaste indetectável há 6 anos e não logo desde o início? Como é que é esse processo? Eu só tomo um medicamento por dia, sempre às 11 da noite, às vezes mais tarde, És depende. como as gajas. Tens o aviso do telemóvel que toca lá no serviço. No serviço, de vez em quando, uma gaja qualquer tem um alarme a tocar. E nós começamos logo. Olha a hora da pílula. Que as Eu gajas fazem tenho o isto. alarme, sim. Oh. Eu tenho que pôr o alarme porque eu esqueço-me às vezes, vou ser totalmente honesto, por vezes esqueço-me. E antes era pior. E então eu comecei aqui a criar alguns mecanismos para não me esquecer de tomar a medicação. E ter o alarme é Mas- um deles. Ter os 3. Portanto, eu quando vou ao hospital buscar a medicação, sempre me dão 3 embalagens. E tento ter sempre as 3 embalagens juntas para eu perceber quando está a chegar ao fim, para me lembrar que tenho Tens que ir levantar mais. buscar a medicação. Sim, E a medicação é gratuita, correto? sim, felizmente. Felizmente, não é? Sim, porque a medicação é muito cara. Eu lembro-me quando eu comecei a tomar a medicação na Madeira, davam-me sempre o recibo. Uh, e eu vi lá o valor da medicação e na altura eu comecei com 2 comprimidos diferentes. Foi o Trovada e o outro foi o Wavipolera. O Trovada que é o que agora é utilizado para a PrEP, salvo erro, acho que não estou a dizer as neiras. Não. Ok. Exato, e ascendia aos 1000 euros, muito mais do que 1000 euros para um mês. E imagine-se o que seria pagar 1000 euros por mês Não, para os ter ordenados medicação. básicos, o ordenado mínimo nacional não dava para comprar medicação para um mês, é impressionante. Nós falámos sobre Custa isto. Exatamente. muito dinheiro. Nós falámos sobre isto quando falámos no episódio sobre pinkwashing e brand positioning acerca da ainda Gilead. não. Da Gilead, Yeah, agora- não é? yeah. Ainda não- quando estamos a gravar este episódio hoje ainda não saiu, mas quando este episódio com o Emanuel sair já vai ter saído o episódio que estás a falar. Yeah, Yeah. é isso. É o episódio Mas antes deste. tu- Ou 2 antes. 2 anos. Mas diz-me uma coisa, então, tu tens infecção há 11 anos, mas só estás indetectável há 6. Significa que só há 6 anos é que tomas a medicação, é isso? Não, eu sempre tomei a medicação praticamente 2 meses depois do diagnóstico. Agora, o facto de só ter ficado indetetável alguns anos depois realmente não é uma resposta que eu consigo dar. Tem a ver com Não cargas sei porquê. virais, não é? Isto tem a ver com Sim, carga viral. é que na verdade eu também, quando tive o diagnóstico, eu estava com a infecção aguda. A minha carga viral estava muito, muito, muito alta mesmo. Muito alta. E os CD4 também estavam baixíssimos, portanto eu acredito que isso tenha influenciado até eu chegar à carga viral indetetável. E diga uma coisa, vocês estão a falar de CD4s. O que é que são CD4s? Tu conheces de perto, não é? E Francisco, Eu não que é sei. da área da saúde, o que é? Não sei o que é o ok. CD4. Pensei que soubesses! Não, eu pensei Pensei que agora. soubesse. CD4 é o quê? Deves não saber disse. melhor do que eu. Mas não disse. Mas explica-me por outras palavras o que é o CD4.
Bem, os CD4 são praticamente as principais células do sistema imunitário que são atacadas pelo Ok, HIV. ok. Não é isso que a gente chama em saúde, mas pronto. Não é isso que a gente chama em saúde, não é assim. Quando se aprende sobre isto, não é isto que a gente fala. Porque basicamente o sistema imunitário tem um variado conjunto de células, não são só glóbulos brancos. Não é? Existem vários tipos de mecanismos de defesa do corpo. Dois deles que são os principais no nosso sistema imunitário são as células T, os linfócitos T. E os T dividem-se em dois, que são os T de memória, que imagina, quando uma pessoa tem varicela, só tem uma vez na vida porque essa infecção com varicela vai produzir células de memória, que há um mínimo contacto com o vírus da varicela, o corpo vai automaticamente saber defender-se. Que é para isso que a gente estimula com vacinas o nosso corpo. A gente leva a uma vacina, essas células, os linfócitos T de memória, vão ter agregado neles essa própria memória da infecção. Portanto, quando houver uma infecção com esse vírus, ou assim, vais reagir muito rapidamente. O vírus do HIV, as células que ataca são as células, os linfócitos TH, que são os helpers. Há umas células, esses linfócitos TH, funcionam neste mecanismo de defesa, em que comunicam informação entre eles e ajudam a combater uma infecção. O HIV, como é um retrovírus, consegue alterar o código genético dessas próprias células T e daí ser chamada há uns anos a imunodeficiência adquirida. Porque era isto, o sistema imunitário ficava sem esses TH. Sem esses TH, porque ficavam sem função, a pessoa morria com uma constipação. Portanto, esse Okay, porque as defesas tais... ficavam de facto muito em baixo. Elas não estavam em baixo, eram ineficazes. Ok, não cumpriam a sua função. Exatamente. Porque há aqui uma. Acho que existe aqui uma. Tradicionalmente existe aquilo que muitas pessoas dizem que é as pessoas morrem com SIDA. Primeiro, HIV e SIDA não é a mesma coisa, correto? E depois ninguém morre de HIV. Exatamente. Certo? É como ninguém morre de velho. Qual é que é a diferença? A diferença é que ninguém morre de velho. Não é? Morreu de velho. Não, ninguém morre de velho. Tem sempre que haver uma causa para a morte. Neste caso, tem a ver com isto. O sistema imunitário em si não se defende. Se não se defende uma simples constipação, pode dar uma septicemia e tu morres por uma infecção geral do corpo todo. E portanto, Emanuel, quando tu dizes que a tua infecção estava aguda, é porque já estavas numa fase realmente complicada do HIV. É isso? As tuas defesas estavam consideravelmente em baixo. Sim, não? As minhas defesas estavam em baixo, sim. Mas não era um estado de SIDA, digamos. Diz-se que é a infecção aguda do HIV, que é quando a infecção ainda é recente e o nosso corpo acaba por estar a reagir ao vírus, porque também ficamos com o sistema imunitário já enfraquecido. Mas quando existe complicações associadas à SIDA, acaba por haver infecções realmente específicas que acaba por acontecer, que não é o caso da infecção aguda. Claramente. A infecção aguda tem a ver com a carga viral de vírus do HIV. Está muito alta. Exatamente. A SIDA é uma manifestação própria do vírus do HIV. São duas coisas diferentes. São dois estados diferentes do mesmo vírus. Numa delas, o vírus não está ativo, mas está-se a multiplicar. Portanto, a carga viral dá-nos os valores de quanto é que tens de vírus. O vírus depois sofre alterações e transforma-se na síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a SIDA, que já é um estadio de doença mesmo, não é um estado de infecção, aí já é a própria doença. Ok. Estás num estado pior. Se eu estiver a falar mal, mas vamos lá mudar uma coisa. Que eu não estudo isto há muito tempo, nem me preparei para este episódio. Vamos de lá. Até parece inteligente neste episódio. Não é? Eu não acho que não nada por ele e depois fico admirado. Eu olho para ele e penso que eu gosto tanto destas coisas, mas eu gosto muito destas coisas de saúde. Adoro temas de saúde. Uma pessoa aprende. Mas faz algum sentido, efetivamente. Olha, e agora para a malta que nos está a ouvir em casa e que tem curiosidade para saber esta parte, que eu acho que esta parte é muito interessante, que é: tu conheces um gajo, queres-lhe saltar para cima. Em que momento
é que tu lhe contas que tens? Ou em que momento é que tu achas que deves lhe contar? Ou achas que tens que lhe contar? Como é que, obrigatório como é que contar. funciona esta... É obrigatório? Sim. Olha, comigo varia imenso. Depende da vontade Depende que da tens. situação. Varias muitos gajos, é isso? Acho que depende do fogo que ele leva. O fogo que ele leva para o date e conforme o date corre. Do género, ai, soninho, não me apetece nada hoje, olha, esquece. Estou com Depende do uma dor de objetivo do cabeça. date. Eu acho que depende da situação em que estamos, ou seja, o que é que a pessoa significa para nós ou não significa, qual é o nosso estado de saúde. No meu caso, eu estou indetetável e tenho sempre isso em atenção, portanto, nos exames de rotina que faço e confirmo sempre se está tudo bem. E, por exemplo, se eu vou para um encontro sexual, eu geralmente não conto, porque não sinto essa necessidade, não sinto essa obrigação, não sinto essa responsabilidade. Okay. Mas não é obrigatório ainda contares? mais. Não. Ok. Nem provei, nem Por acaso nem tinha diria a ideia que era de eticamente. declaração tipo quase obrigatória, porque se acontecer alguma coisa, imagina que acontece um acidente qualquer e a pessoa, tu estás indetetável, isso pode variar de um dia para o outro, se calhar, e a pessoa realmente fica infectada, não é? Em termos de responsabilidade, tu sabias que tinhas e ela não. Nisso tens aquela responsabilidade de... A pessoa até, por exemplo, quer ter um comportamento mais arriscado e não usar proteção. Tu nisso tens que forçar a usar. Ou não? Dá-me aí um exemplo. Sei lá. Não, por Olha, que eu vamos sei, a um date, quer pinar contigo no carro porque estou com fogo, não posso. Ai, olha, Estou com chaminha no não cu. trouxe preservativos, desculpa. Então, mas olha, vai assim, hoje vai assim. É só uma vez, é só uma vez. Mas também não nos vamos pôr aqui com rodeios. Isso são coisas que acontecem, já aconteceram comigo também e já tive sexo sem preservativo, já com HIV indetetável. E sim, acontece, mas ainda nessas situações não sinto qualquer obrigação de dizer. Porque... Sim, Desculpa, diz. Só porque o Francisco disse uma coisa que é, de um dia para o outro pode variar a situação. Pode variar a situação de um dia para o outro. É por aquilo que eu li sobre o tema. Pronto, existem foram feitos vários estudos. Ok. E com casais serodiscordantes, acho que estou a dizer bem? Sim. Em que as pessoas faziam sexo desprotegido, em que um estava infectável e tinha HIV, estava infectável e o outro não tinha HIV, e os únicos 2 casos em que a pessoa que não tinha, o membro do casal que não tinha, passou a ter, foi porque teve relações desprotegidas fora do casamento. Portanto, foi Maria Badalhoca! Foi uma Maria Badalhoca! O karma é uma coisa. Portanto, isso do ser variável de um dia para o outro... Estava a ser catastrófico. Estava a ser catastrófico. Sim, mas existe realmente relatos que, por exemplo, pode haver um certo pico, mesmo a pessoa estando indetetável, mas que ainda assim não coloca qualquer risco na transmissão do HIV. E são episódios muito, muito pontuais, por isso que é que também é importante realmente nós fazermos os tratamentos direitinhos para prevenir qualquer situação. E até porque aquilo, preciso muita responsabilidade. Não é um passo de mágica, não é? Toquei-te com a pila no cu, já estou infectado. Não é? A gente sabe que não é bem assim, tem que haver ali um conjunto de... Não é toda a gente sabe que não é, nem toda a gente sabe que não é bem assim. Desculpa. Ainda há muitas pessoas que têm... Não, é verdade, há muitas pessoas que acham que cospes na... estás a pinar, cospes para a cara. Ai, HIV. Não é assim. Não podes cuspir para a cara. Tem que haver um conjunto de situações. Não é assim desta maneira. Porquê é que era considerada a doença dos gays? Por causa disto mesmo, não é? Tinha a ver com o sexo anal ser muito mais... como é que eu... Propício a... É por causa da mucosa, em termos de fragilidade de mucosas, é muito mais frágil, havia muito mais vezes sangramentos, coisas assim, rupturas da própria mucosa, que potenciavam a infecção. É o imã do cu. Podes chamar-lhe isso, tu quiseres. Pode ser o imã do cu. Compres o imã do cu e pronto. Porque se espirrasses pelo cu, como diz o Herman, não apanhavas sida. O Herman é que as sabe todas. Esta é muito antiga. Louvado. Olha, diz-me uma coisa. Tu agora, publicamente, já
eu não quero usar a palavra assumir, porque não, acho que não é muito apropriada, mas vamos utilizar porque agora também não recordo mais nenhuma. Assumiste publicamente porque tens um perfil no Instagram em que falas do facto de teres HIV e tentas desmistificar aqui um bocadinho a situação. Havia pessoas com quem tu te davas e que não sabiam que tinhas, e agora, ao saberem, pensaram que tu eras simplesmente uma Maria Badalhoca que andavas na má vida. Puta! Podem dizer verdades, não há problema. Sou alérgica a putas. Tu lá sabes, eu não confirmo nem desmento. Eu, por acaso, quando criei o projeto, muitas pessoas ainda não sabiam. Até mesmo parceiros sexuais, que entretanto tinha, por exemplo, no meu Instagram pessoal, etc. E acabaram por saber dessa forma. E realmente não houve qualquer, pelo menos que eu saiba, ou que eu tenha percebido, não houve nenhuma reação negativa. Nunca te apareceu uma galinha preta à porta de casa, esventrada, terra de cemitério, qualquer coisa assim, não? Nunca ninguém te fez uma macumba. Até hoje, não. Pronto. Vamos ver se será depois do episódio ser lançado. Se não fizeres mais sexo, já sabes. Alguém te fez uma macumba. Culpa vossa. Sim. Depois É que tu falas à vontade sobre o HIV e hoje estás a falar à vontadinha, não é? São duas coisas diferentes. Ai, isso que graças, vocês são os piores. Olha, e tu começaste recentemente a frequentar um grupo é tão de lindo, apoio. ele segue o Excel com uma força. Eu ainda estou a tentar perceber a que é que vamos e ele já sabe o que é que vai dizer. Eu adoro. Está tudo aqui, filha, porque eu faço perguntas, leio ao mesmo tempo e fico já a pensar na próxima. Sou psicopata. Não. Mas Tu começaste a integrar um grupo de apoio, não é? De pessoas que têm HIV. Sim, como é que funciona? Aconselhas a quem tenha a frequentar? E por enquanto só fui uma vez. Não vou dizer que já estive lá muitas vezes, que é mentira. O café era mau? Mas fui uma vez... não, por acaso bebi chá. Então o chá era mau. Não, era bom o chá, sim. Tu tens que ir mais vezes. Olha agora. Eu sou uma bicha ocupada. Eu não posso ir a todo lado. Sou uma bicha estudante, trabalhadora e... Tens de fazer difícil. O teu tempo tem que ser bem... Acho que influencer de sucesso. Aprende com ele. Como é que se... queres? Não. Ensina ao Francisco. O Francisco é fácil que vai a todo lado. Eu ainda estou a aprender, fácil, mas depois dou-te um curso. Pronto. Curso intensivo. Mas foi muito agradável, sim. Eu nunca tinha estado num grupo de apoio do género sobre HIV. Ainda por cima quando servem chá. Não é? Não são sim, shots. Podia ser um shot de chá também. Mas eu gostei bastante. Acho que encontrei ali um espaço onde nós tínhamos algumas coisas em comum e realmente não era só o HIV. E ao mesmo tempo haviam opiniões distintas sobre os mesmos assuntos. E deu realmente para perceber que, apesar do HIV ser algo em comum, não é algo que nos define. Apesar de ser um grupo de apoio para pessoas com HIV. Olha, e apoiam-se mesmo, é do género, apoia aqui os teus pés nos meus ombros. É esse tipo de apoio que vocês dão? Não é um apoio muito físico. Dá cá um bracinho, põe aqui os pés nos meus ombros. Normalmente, eu sei que nos Alcoólicos Anónimos, depois das pessoas partilharem as suas experiências, a malta come biscoitos e bebe café. O que é que vocês fazem assim? Bebem chá? Nesse grupo? Bebem chá, sim, o chá das 5. Filhas! Gosto. Mas sim, é bastante agradável. Eu recomendo quem sinta que precisa de alguma forma, e mesmo que sinta que realmente não está a precisar de algum tipo de apoio, acho que é importante nós vivermos um pouco em comunidade. E este tipo de espaços permite nós desenvolvermos este espírito de comunidade, ouvirmos outras histórias, sairmos da nossa zona de conforto. Porque o que isto tem de positivo para mim, por exemplo, é que eu nunca tive muitas situações de serofobia, de discriminação.
Com grupos desses também é difícil, porque isso deve ter um slogan brutal. Seja positivo, mas com classe. Beba ao chá das 5 aqui. Isso é maravilhoso, não é? Pense positivo. Dá slogans Sim, fantásticos. acho que há uma associação que se chama assim, Pensa Positivo. É sério? Acho que sim. Ou é uma associação que usa um pouco esse slogan, Pensa Positivo. Mas com classe, beba chá. Já estava a pensar criar aqui uma associação para roubar uns milhões e afinal... Filha, já está batido, já está fora de moda. Está tão fora de moda roubar dinheiro a associações, credo. Olha, e onde é que tu conheceste esse grupo? Podes partilhá-lo? É anónimo? Como é que funciona? Podes partilhar para as pessoas que nos estão a ouvir eventualmente poderem ir caso sintam essa necessidade? Sim, neste Como caso é eu que conheci este grupo de apoio porque regularmente vou ao checkpoint, ao X, fazer testes de ISTs. Do HIV não preciso, Ok. porque já sei que vai dar positivo. Spoiler alert! Yeah. Não quero fazer este também. Não, esse não quer dizer ser resultado. Já estou despachada! Sim, realmente é sempre estranho quando eu vou marcar os testes e eu digo, não é preciso do HIV, eu já tenho. Pronto, é sempre Mas já tem o pouco teste? esquisito. E foi, portanto, ao ir fazer os testes que acabei por conhecer o grupo de apoio, recomendaram-me. E também, como eu já estava aqui com o projeto e ia ser de certa forma visível, acharam que de certa forma seria bom eu ir Estão-se a aproveitar de ti. às reuniões. Sim, eu também me aproveito das pessoas, não há problema. Ai, bruto. Isto temos de ser uns Ai. para os outros. Bruto! Ai, agora fiquei com calor. É só chá, é filha. Exato. Mentira, eu sou boa pessoa, não aproveito ninguém. Vá. Olha, as cartas na mesa só vai a jogo quem quer. Exatamente. Eu tenho uma reputação a manter, eu agora sou influencer, portanto. Reputação de puta também, é algo que tenho que manter. Desculpa, pelo estas menos. minhas alergias. Estão a dar cabo de mim neste Exato, episódio. alérgico. E pronto, quem tenha interesse é só contactar o Checkpoint e de certeza vão receber algum tipo de instruções de como frequentar as reuniões. É apenas para pessoas que têm HIV, claro. Não é o único grupo de apoio que existe, existem outras associações também, não sei quais, mas não me estou a lembrar dos nomes. Não estejas Uma nervoso. branca Vão- agora. Procurem, metam Associação para ajudar HIV e isto devem aparecer coisas. Ou então vão ao Instagram do Emanuel e perguntem-lhe e ele depois consegue-vos responder rápido. É porque nessa altura já não está nervoso, Bem. não é? Emanuel, perspectivas para o futuro. Tu agora és uma pessoa que se mantém sempre na vanguarda dos estudos e saber quais são as novas evoluções em termos de tratamentos. É verdade que já há algum tratamento injetável que dura mais tempo em termos de antirretrovirais? Que não precisas tomar comprimidos diariamente? Fala-se de um tratamento injetável que, neste caso, parece-me que é mais específico para algumas situações onde, através dos tratamentos que existem com comprimidos, não é possível a pessoa ficar com a carga viral indetetável. Ok. Mas, salvo erro, existem já vários estudos para que depois seja possível haver tratamentos Ok, injetáveis. mas não é nada em de vez realidade ainda. Acho que já está a ser experimentado em algumas áreas, Ok. em alguns países. Mas é algo que ainda se está também a perceber qual é o custo-benefício, porque na verdade os medicamentos que existem hoje em dia têm muito menor custo para o Estado do que tinham há anos atrás. E acredito que para nós chegarmos a esse ponto de haver os tratamentos injetáveis ainda vamos demorar um pouco. Ok. Mas eu até acho que o mais importante é nós pensarmos como é que podemos ter tratamentos acessíveis para todas as pessoas. Porque é verdade que nós estamos aqui em Portugal e se calhar todas as pessoas que têm o diagnóstico conseguem ter acesso aos tratamentos, mas nós não podemos ter boas políticas de saúde enquanto, por exemplo, em África continua a haver falta de tratamentos. Portanto, esta desigualdade no acesso à saúde é, na meu ver, uma grande barreira na luta contra o HIV e a SIDA. Ok.
E uma perspectiva de cura Nós falamos- na tua vida. O que é que tu achas? Agora de repente inventam a cura e dizem-te, olha, custa 50 mil euros. Para ti é um objetivo pensar nisso? Ou é um Deus sonho? me livre. É um sonho de vida? Ou estás literalmente a barimbar para isso porque a tua vida é completamente normal, não é? Simplesmente tens aquela coisa Sim, de ter um eu- alarme no relógio do telemóvel para tomares um comprimido. Achas que influencia a tua vida essa perspectiva de, no meu tempo de vida, se houver uma cura, eu vou agarrá-la com unhas e dentes? Não, olha, honestamente eu estou-me a cagar para a cura. Muito honestamente. Porque eu acho que nós ainda vivemos num momento onde nem existem tratamentos acessíveis para todas as pessoas. E estamos num ponto de privilégio de já estar a pensar na cura. Ok. Portanto, existe também aqui um problema muito estrutural. Mas havendo E uma que perspectiva de cura, a meu também ver, a hipótese de erradicação, não é? sim, evidentemente. E também existe a hipótese de erradicação com os tratamentos que nós temos de hoje em dia. E a cura, eu não acho que vá resolver tudo, na verdade. Existe aqui um problema estrutural muito grande, que eu não faço ideia de como será resolvido. E eu não penso na cura. Eu tenho uma vida totalmente normal. Tenho que tomar apenas o comprimido, ser responsável e nunca penso na cura. Ficaste mais gaja, Mas eu portanto, não é? Agora tomas a pílula também todos os dias. Só isso. Sim, por acaso é um comprimido azul, mas Mais gaja e mais gajo velho. É 2 em 1. Portanto, nunca vai ser novidade para ti. Tomar o comprimido azul daqui a uns anos também não. Olha, mais um, menos um. Já estou vai habituado, ser é logo 2. de uma vez. O único problema que eu vejo aqui é para pessoas daltónicas como o Diogo, que tinham um azul, se fizessem um vermelho, ele ia ficar naquela do qual é que eu Eu ia tomo trocar. hoje? Ou qual é que eu Ia já ser tomei? complicado em várias situações. Não ia ser nada fácil. Mas vocês estão aqui a falar de cura. É engraçado porque o facto de ser criada uma cura, será que não ia ainda potenciar mais infecções na medida em que a malta pensa, man, eu tenho uma cura, tomo um comprimido para isto e fico curado, portanto vou ter muito menos cuidado do que teria caso não existisse uma cura. É um facto, Não será? é um facto, porque a PrEP Sim, vai é uma diminuir a taxa de possibilidade. infecção, não é? De HIV, mas vai aumentar as outras todas. Todas as outras ISTs Exatamente. subiram, por causa disso mesmo. É como a questão do PrEP, não é? A malta diz, toma o PrEP, podemos fazer tudo Foi o que desprotegido. acabei de dizer. Quantos? Nos grinders da vida. Desculpa, tu bem que dizes que eu não ouço o que tu dizes. Exato, não estavas mesmo atenção. Não, Mas é foi um isso, exemplo tens razão, tu inteligente, disseste. mesmo não tendo ouvido o que eu disse, foi um exemplo inteligente. da tua Obrigado. parte. Mas deixa-me só Às aqui vezes dizer uma coisa. Eu compreendo para quem é importante pensar na cura, porque acaba por ser uma espécie de esperança que as pessoas podem sentir, de certa forma, olham para o futuro com essa esperança. Mas eu acho que isso também mudou um pouco quando veio a evidência científica indetetável, igual e intransmissível. Mas achas que a porque, pressão na verdade- social mundial não ia ser diferente? Do género, há cura, podemos erradicar isto porque não é uma doença, não é uma infecção sequer Sim. humana, portanto, se dá para erradicar, foi quase como a história do Covid. O mundo inteiro moveu-se para erradicar o Covid. Não conseguiu até agora, mas a perspectiva é muito melhor. Achas que em termos de pressão social mundial, à escala mundial, não é? Do género, há pessoas a morrer com isto em África e nós temos uma injeção que custa 2.000 euros, ou 3.000 ou 4.000, mas consegue curar, portanto, é menos uma calamidade mundial. Achas que a pressão social disto acontecer não seria melhor? Ou achas que vai ser a mesma coisa porque neste momento já há comprimidos que o fazem, não é? Em transmissão, em detecção, e isso não acontece, porque isto não é uma realidade. Tu não vês o mundo inteiro a fazer pressão para vão distribuir comprimidos para a África, não é? Achas que Sim, não? Achas sim. que é hipocrisia? Podia ter esse efeito, mas não sei se realmente será assim. Não, honestamente, não tenho muita esperança que assim fosse. Ok. Eu acho que o ser humano é muito egoísta, não é? Portanto, primeiro se tem uma cura, vão querer primeiro para si, para os seus e para os países desenvolvidos. E depois logo se vê para os subdesenvolvidos, se lá Sim. chegar,
Há de ser com uma série de anos de atraso. Pois. É o que Geral. aconteceu, por exemplo, com a vacinação do Covid-19 e seria o que aconteceria com a vacinação contra o HIV. Portanto, Bem, vamos lá definir aqui uma coisa. Uma coisa são infecções agudas, como aconteceu no caso do Covid, foi uma pandemia rápida, não é? Isto estava a tomar Sim. proporções de calamidade. HIV neste momento já é uma coisa que se controla, está ligeiramente controlada, não se pode dizer que esteja um total descontrole. Era uma coisa diferente, dava para fazer um planeamento a longo prazo com calma. sim, sim. Não é? Sim, Mas mas, pronto, a isto distribuição são de ideias que vacinas estão a acabava voar. por ser muito semelhante, a meu ver. Igualitária. Achas que ia limitar? Ok. Bem, mitos sobre coisas mais engraçadas, coisas mais assim, mais do putedo. Se eu sou positivo, tu és positivo, não precisamos usar proteção, não precisamos fazer nada. É verdade ou mentira? Convém usar proteção, sim, porque existem vários tipos do vírus. Não diria vários, acho que dois. Dois, HIV1 e HIV2. Exatamente. E Ai, que falta de imaginação! Deram 1 e o 2! Não podiam arranjar nomes bonitos? Já se começa a Pelo amor falar de num Deus. 3, já se começa a falar num 3 e a preocupação geral neste momento virada para o HIV, isto é o vírus que não mutava há quase 20 anos, não é? Tinha apenas estas duas derivações, neste momento já se fala numa terceira, o que pode vir a agravar muito o quadro clínico. exato, As merdas mas aleatórias que eu essa sei, que terceira- horror! Mas essa terceira, por acaso, vi sobre isso há dias, que pelo menos estima-se que os atuais tratamentos consigam corresponder a essa terceira. Ok, Aqui a grande questão é que é mais virulento, é mais infeccioso. Ok. Portanto, pode transmitir-se de forma Ok. mais fácil. Porque é evidente que eu não vou ter HIV logo no primeiro contacto que eu tiver com uma pessoa Podes ter muito azar. com HIV. Posso ter azar e isso acontecer, mas também pode não acontecer e essa infecção realmente só acontecer portanto, numa outra vez em que eu estiver com essa pessoa. Ok. portanto, outra mesmo pergunta. já estando molhados, mais vale usar guarda-chuva. Eu, na verdade, gosto Cuidado quando com as está molhado, constipações. mas não sei. Olha, aqui no continente não se fala assim tão badalhoco, diz que comes as batatas com azeite ou assim, está bem? O azeite não costumo usar, por acaso. As batatas com O azeite azeite. escorrega melhor. Depois para lavar é muito complicado. Não, isto para desmistificar este Não, ponto. não que eu água saiba, não por experiência própria, atenção. Ouviste falar, não é? Uma amiga da tua tia que se casou com o teu primo, que era... Exato. Mas pronto, isto Percebo. para desmistificar este ponto, porque há muita questão do se já estou infectado não tenho que ter preocupações. E isto é mentira, porque trata-se de um vírus e cada vez que há um novo contacto há um aumento gradual da carga viral. Portanto, vá, comportem-se. Não se Exatamente. pode falar de putedo. Que horror! Ficam logo. Ficamos é logo como- nervosos. E é como já falamos, existem também outras ISTs e apesar de também se concluir através da ciência que as outras ISTs não têm aqui um impacto na carga viral do HIV, no entanto, acabam por ser complicações de saúde e se nós conseguimos Claro. evitar, E depois, Ótimo. e depois há aquela Melhor, questão, que eu não sei se é só preconceito ou se tem fundamento científico, de o HIV normalmente vem sempre com alguém de outro lado de mão dada, não é? Porque isto não é preconceito, ou se calhar até é, mas pessoas, por exemplo, que apanham porque têm comportamentos de risco e que depois tenham sexo com outras pessoas que até não têm, mas tiveram azar, o pacote vem sempre mais completo, não é? Vem sempre com outras ISTs em conjunto, por isso é que é, Sim. por isso é, que é muito Sim. importante É? manter comportamentos de saúde como tu fazes, de fazer, continuar a fazer testes para outro tipo de ISTs, não é? exatamente, sim, isso pode Ok. realmente acontecer. E até há vários estudos que falam nisso. Os próprios Eu não estudos falo de cor, o meu que preconceito chegaram- é fundamentado, está bem? Os próprios estudos que ajudaram a chegar à evidência científica do intratável igual a intransmissível falam também sobre isso e é realmente interessante perceber porque, ok, fala-se muito, salvo seja, não se fala tanto, mas talvez das outras ISTs, o HIV ainda é aquela que nós nos recordamos quando nos vamos proteger. E a hepatite Mas C? existem as outras, exato, a hepatite C São as duas que metem mais medo.
Exato, e também é necessário pensarmos nisso. Yeah. Uma pergunta. Pessoas passivas têm maior propensão a apanhar HIV? É porque existe um bocado essa ideia, não é? Normalmente a passivona, ai, pumba, já foste. Por causa da mucosa do, É verdade. por causa da mucosa do ânus. Exatamente, Ou seja, sim. se o ativo for positivo e o passivo for negativo, existe uma maior probabilidade do passivo ficar infectado do que se for ao contrário? Sim. É A não isso? ser que ele não seja circuncisado, não tenha um freio curto, não haja trauma porque simplesmente não olha para a própria pila e não sabe que aquilo não é assim suposto, não é suposto funcionar assim, má lubrificação, porque lá está, tem a ver tudo com ferimentos da própria mucosa. Uhum. Por Sim. isso é que é mais E falas aí num regular. ponto interessante, que é a lubrificação. Às vezes só cuspimos e andamos. Ah é? Que bruto! Eu não sei sei como nada é que disso. tu andas Oh, a não. nadar. Frescas. Que frescas. horror! Isso é porque o cu não é teu, não é? O cu não é teu, é só uma cuspidela chega. Mas é muito importante nós usarmos aqui uma lubrificação adequada, seja com preservativo ou sem preservativo. Mitos E- reais. Outros mitos reais. Desculpa, acho que te interrompi, pera. Não interrompeste. Lavar os dentes antes de fazer sexo oral ou um seropositivo. Opa, eu acho que é melhor não lavar os dentes antes de ter qualquer encontro sexual. Vês? honestamente. Eu disse! É que a minha amiga experiente Sei lá, na vida do putedo diz-me, não laves os dentes. E eu, como assim não lavo os dentes? Se tu vais pinar com alguém que conheces, não laves os dentes, passa só pasta dos dentes. Mas se tiverem mau hálito, eu aconselho a adiarem o encontro. Então lava, vá, males que vêm por bem, olha filho, vá, mau hálito é que não. Ah, por amor de Deus. Não, mas tu podes passar uma pastazinha com o dedo, assim, não magoas a gengiva de certeza, porque agora para brincadeiras, isto pode acontecer ou não? Tipo, tu estás a escovar os dentes, magoas a gengiva, sangras, vais de seguida, passado 20 minutos, recebes alguém em tua casa e vais, por exemplo, fazer sexo oral e a pessoa tem... Estamos tão portador dignos, estamos da tão dignos infecção. a falar hoje. Eu não faço, sabes que depois eu bebo e depois digo as coisas como elas são. Mas eu até acho que para o HIV, através da boca, não existe um risco muito grande, mesmo que exista alguma ferida ou assim. Até acho que para outras ISTs acaba por apresentar maior É maior. risco, por exemplo a clamídia, a gonorreia. O que eu aconselho é não lavar os dentes antes de ter qualquer encontro sexual ou até mesmo beijos. Eu acho que ele está só a Não dizer acho que que- ele está a dizer isto para afastar a Acho que seja clientela. Chupem o reboçado, chupem o reboçadinho de mental Yeah, e por está a exemplo, andar. yeah. Uma pastilhazinha dentro sempre no carro. Pá, O podes Elixir poupar também muitos pode problemas. ser. Portanto, kit de Exato. viagem para um Exatamente. cruising. Elixir tenho, toalhitas tenho, preservativos. Ah, hoje não, mas também não faz mal, não lavei os dentes. Por amor de Deus. Parece-me bem. Vocês. Olha, e Manuela, eu vi que tinhas uma frase no teu Instagram que eu gostava. Voltámos ao Excel, não sei se reparaste. Que é, voltámos ao Excel. Que é, tu sentiste que, na altura em que foste diagnosticado, sentiste que nunca mais ninguém ia gostar de ti por teres HIV. Tu ainda pensas da mesma forma? Não, de todo. Isso já não é uma questão para mim. Não, mas foi dos primeiros pensamentos que eu tive durante meses, diria. E eu acho que tem muito a ver com o estigma, sim, mas tem a ver também com uma questão prática, que é o facto de eu não estar indetetável na altura e de também não se falar muito sobre isso. E existir muito medo de infectar outra pessoa. E este medo também projeta-se nas outras pessoas quando nós o temos. E o facto de eu agora ser intransmissível e de se falar muito mais nisso agora, desconstruí muito essa minha ideia de que nunca mais ninguém ia gostar de mim por eu ter HIV. E, aliás, o meu histórico não diz isso. Exato. Tu já estás numa relação há 6 anos, não é? 6? É Sim, 6? há 6 anos que estou numa relação e Que não sorte. houve qualquer problema quando
Ensina ao Francisco que ele está mortinho para ter alguma. Não precisa ser 6 anos, basta 6 dias. Fica satisfeito. Essa é muito breve, de 6 dias. Não é fácil ter uma relação de 6 Temos anos, que é começar- verdade. Fala por Temos que ti, começar por algum lado. eu não tenho conseguido. Eu tenho relação de 6 horas e chega. Depois, afinal não gosto assim de ti. Já me vim, pronto. Mas quando tu contaste ao teu namorado, ao teu atual namorado, foi ok? Foi tipo, ele aceitou, tinha informação, aceitou sem problemas, sentiu-se enganado por lhe teres contado logo ao início, como é que... De certeza que serviu um Olha, eu chá. contei-lhe... De certeza. Sentaram-se e disse, agora vais beber um chá e vamos ter aqui uma conversa. Não, eu na verdade sou mais de cerveja, então foi realmente a acompanhar uma cerveja que eu lhe disse que tinha HIV. E foi muito tranquilo. Realmente foi logo no início, acho que foi a segunda vez que eu estava com ele. E contei-lhe que tinha HIV. No dia seguinte ele veio portanto, ao meu pé e disse-me que fez algumas pesquisas, tinha algumas questões e pronto, o assunto HIV praticamente terminou aí, não foi um problema até hoje. Até porque eu vejo aqui um padrão. Ok. Vejo aqui um padrãozinho. Tu estás numa relação há 6 anos e sabes que estás indetetável há 6 anos. Só te permitiste ter uma relação ou amares ou abrires esse campo emocional quando soubeste que estavas indetetável ou foi pura coincidência? Olha, eu depois da infecção, portanto, quando eu tive a infecção eu estava numa relação, a relação terminou, também muito devido àquele tumulto que foi a infecção. Depois disso eu tive uma outra relação que durou cerca de 1 ano, mas depois eu fiquei para aí uns 3 anos sem estar com ninguém sexualmente e emocionalmente. Ai, Porque santa, para mim e pronta foi... para amar. Sim, mas agora sou uma puta total, Então claro. já não dá para vir para aqui para o meu convento. Já ia-te mandar um link para fazer este sócio do meu convento, assim já não quero. Oh sim, o teu convento deve ser bom, deve. Às terças e quintas há húngaros. O Francisco gosta muito de rezar, de ir à missa e pôr-se de joelhos a rezar. O Nosso Senhor. Imagino. É senhor que se diz, eu normalmente digo daddy. Sugar. Ai, desculpa. Faltou sugar, Francisco. Faltou sugar Não tenho daddy. tido sorte no mercado. Exato. Portanto, vocês estão juntos há bastante tempo, é uma situação que não levantou muitas ondas, ele fez as perguntas, tu esclareceste e é na paz do Senhor. Sim, exato. Nunca houve qualquer questão na nossa relação. Noutras relações houve algumas situações desagradáveis, diria, onde o HIV foi uma arma de arremesso. Mas na maior parte das relações que eu tive depois do diagnóstico não houve qualquer problema. Ok. Foram pessoas Boa. impecáveis e ainda bem que sim. Muito bem. Se calhar estamos quase a acabar, não é? Já vamos com 1h e pouco. Francisco, queres fazer mais uma pergunta? Tinha para aqui qualquer Vamos coisa a terminar. reformar-se e depois agora passou-me. Deve ser gases, provavelmente. O que é que ela está? Foi. Mas tinha aqui qualquer coisa a formar-se, uma ideia qualquer engraçada, mas agora perdi-me. Nós temos que acabar isto com uma coisa Era sobre bonita e melancólica. sobre, portanto, a sorologia dos dois. O que é que afeta, eu não sei se queres falar sobre isso, em termos de estado serológico do teu companheiro. Sim. São serodiscordantes? Portanto, ele é negativo. Ok. Sim. E então, em termos São de serodiscordantes. estilo de vida, o que é que isso vos altera as rotinas? Quando vais fazer tu, por exemplo, os outros testes ao LX Point, ou ao Checkpoint LX, ou assim, ele vai contigo e testa-se? Tem essa preocupação de vez em quando também fazer análise de rotina? Ou simplesmente vive? Nós costumamos fazer todas as análises de rotina, de ISTs. Eu não faço do HIV, como é óbvio, ele faz, e o facto de nós termos uma relação aberta implica que nós tenhamos aqui outros cuidados, Ok. claro. Isso fica para outro episódio, esses putas! Socorro! Ai, estas alergias! Estava mesmo à estas espera. alergias! Eu já pá. disse que era uma puta, mas ninguém quis acreditar. Agora já acredito um bocadinho muito mais. Eu acreditei! Eu sou uma pessoa que acredita. E como é que faz Mas, em termos de é assim, a medicação? nossa- Ele toma PrEP, por exemplo?
Não, ele não toma PrEP, é algo que nós falamos, Uhum. que estamos a falar, acho que era importante, dado que também temos uma relação aberta. E, portanto, ele faz as análises de rotina, eu também faço as minhas do acompanhamento médico, como é habitual, e depois as das ISTs. Entre nós, não é habitual nós usarmos o preservativo, só quando existe aqui um outro comportamento de risco que nós tínhamos tido. Portanto, nós vamos tentando falar sobre isso e perceber como é que pode funcionar bem. Porque aqui o nosso objetivo principal realmente é nós também temos direito à nossa vida sexual, mas é também nos protegermos e sermos o máximo responsáveis. Mas eu também não vou pôr aqui um floreado e dizer que nós somos sempre responsáveis, porque é mentira. Nós somos todos jovens, não é? Quem nunca? E acho que quem diz que é sempre responsável, ou realmente é um anjo, que eu adorava ser. Ups. Parem com isso, as pessoas não estão a ouvir nem a ver-vos na câmara a fazer caretas. Diogo, para. Exato. Eu posso descrever. As pessoas sabem bem o que é que se passa. Mas eu acho que é importante nós também falarmos nisto. Nós percebemos que por vezes acontece. E se acontece, o que é que nós podemos fazer para melhorar? O que é que nós podemos fazer depois de acontecer? Porque não vale a pena nós estarmos sempre a dizer, por exemplo, que o preservativo é super eficaz quando nem toda a gente o usa, quando continuam a existir práticas sexuais de risco. É preciso nós também termos esta noção que por vezes acontece. E se acontecer, é procurar os cuidados de saúde e fazer os testes, porque... E ser honesto, não é? Exatamente. Ser honesto. Tipo, olha, aconteceu isto, se calhar é melhor tomar uma atitude de vamos testar e não sei o quê. Exatamente, e isto estando numa relação ou não estando numa relação, acho que também é importante nós sermos honestos com os nossos parceiros sexuais, sejam eles anónimos ou não. Anónimos porquê? Porque nós nem lhes perguntamos os nomes, já me aconteceu. Pois acontece. Claramente, não é? Não. Mas olha, fiquei interessado no PrEP, não porquê. Ele não tem que se justificar, muito menos, estou só curioso. Sim, qual é a justificação do, ok, neste momento era uma proteção extra, porque não? Sim, acho que não existe uma justificação em concreto. Eu também tive a ouvir o episódio com o Ruben. Já houve uma vez eu quero é plays. em que ele fez profilaxia, mas foi pós-exposição, numa altura em que ainda não estávamos muito confortáveis com esta ideia de eu ser intransmissível, e ele fez essa profilaxia. A pré-exposição realmente ele nunca fez. Na verdade, também vou ser honesto, por vezes eu tenho que estar atrás dele para ele fazer os testes. Portanto... Tal no rabinho. É menos que verdade. eu gosto. Gostar não tens. Gosta. Agora foi demasiado gráfico. Espera aí, onde é que está o balde do lixo? À vontadinha, mas não à vontadinha muito. Eu não prometo que tudo o que esteja a dizer hoje é verdade, portanto... Não confirmo nem desminto, já a outra só dizia. Nós aqui trabalhamos que é verdade. Muito bem. Pronto, olha. Acho que já temos bastante conteúdo importante e de interesse. E muito humor também, só para acabar o meu trabalho no podcast. Também. É verdade. Para receber a tua quarta parte. Eu trago sempre conteúdo. Eu acabo sempre, tu trazes o tema e eu depois do conteúdo também. É verdade. Eu sou um poço. Manu, há uma coisa que tu... não tenho dúvidas nenhumas que sejas um poço, Francisco, efetivamente, não tenho. Manu, há uma coisa que tu gostasses de acrescentar, há uma mensagem que gostasses de deixar às pessoas que nos estão a ouvir, quer elas sejam HIV positivo ou não, há uma coisa que a tua experiência achas que tens que partilhar. Que isto vai chegar a muita gente, olha, não é? Isto vai chegar a muita gente. O espaço é dele, força! Olha, várias mensagens. Eu acho que a minha história de infecção mostra o quão importante é nós fazermos o teste. Eu, se tivesse feito o teste no início da relação que eu estava e o meu parceiro também o tivesse feito,
e provavelmente nós tínhamos conseguido um ou outro não ter o HIV. Porque eu realmente só cheguei a uma situação de tantos sintomas porque a carga viral estava altíssima e eu não fiz o teste. E é importante fazermos o teste regularmente de acordo com o número de parceiros sexuais que nós temos ou as práticas sexuais de risco que nós temos. Depois também dizer que ter HIV não é um bicho de sete cabeças, eu pensei que era e eu estou aqui a comprovar que realmente não é assim tão bicho de sete cabeças. São só 3, para aí. É só um bicho de 7 cabeças por dia e é só engoli-lo e está tudo bem. É um comprimido por dia por vezes, portanto acho que é fácil de hoje em dia viver com HIV. Na verdade, eu penso muitas vezes o quão privilegiado eu sou porque vivo num país onde tenho acesso aos tratamentos e onde, na verdade, a mentalidade podia ser muito pior em relação ao HIV e há sempre algo a melhorar, é verdade. Mas ter o diagnóstico HIV por vezes pode ser difícil no início, mas se nós procurarmos apoio tanto na nossa rede de afetos, nas nossas amizades, também procurarmos pessoas que já vivam com HIV, eu acho que é importante nós termos acesso a essas outras experiências, o apoio emocional e afetivo que as outras pessoas nos podem dar. E não é realmente um bicho de sete cabeças, volto a repetir. E para as pessoas que não têm HIV, é pensarem que literalmente a pandemia do HIV está nas vossas mãos. Porque enquanto uma pessoa com HIV fizer os seus tratamentos direitos e continuar indetetável e intransmissível, não há aí qualquer risco. Mas há risco nas pessoas que não sabem qual é o seu estado serológico e há risco nas pessoas que não têm o HIV, porque elas podem ser as próximas que têm o HIV. E é chamar isto a atenção, porque se nós fizermos o teste regularmente e diminuirmos ou não termos de todo práticas sexuais de risco, estamos a fazer o que devemos para combater aqui a pandemia do HIV. Agora lembrei-me que o meu estado serológico está na mala do carro. Lembrei-me agora. Tenho lá as análises para fazer. Ainda não fui fazer porque tenho medo. Pronto. Tenho medo e agora a verdade é esta, não tenho medo do HIV. Tenho medo porque aquilo ao mesmo tempo tem lá colesterol e eu tenho aqui os comprimidos que não tomo. Então ando a adiar porque eu tenho ido a baby showers, tenho ido a festas, comer presunto, comer queijo e penso assim, se eu vou fazer aquilo agora, o colesterol vai estar no pico. Não é pensar, não posso. Estão lá no carro à espera que eu tome os comprimidos. O problema, portanto, não é o HIV. Neste momento caso, é mais o colesterol. Andas a comer outro tipo de porco. Já percebi. Pronto, é assim. É aceitar. Bem, olha, acho que podemos terminar por aqui. Gostei muito de ter cá, Emanuel. Foi muito fixe. Muito obrigado por teres aceito. Acho que correu super bem. Acho que passámos aqui uma boa hora e um quarto. E nem tiraste a roupa. Espero que também tenhas gostado. Nem ia, por amor de Deus. Quem? Tu? Eu tu não. Ias? É que o Francisco estava mortinho para o fazer. Eu não. Que eu sei. Mas de que vale tirar a roupa se ninguém vai ver, portanto... É verdade. Temos de ficar vestidos. Vês tu próprio? Vemos nós. Se não gostarmos de nós, quem gostará? Pronto, obrigado por teres estado cá connosco. Espero que ouças o episódio e que partilhas e que ouças os nossos episódios. Todos nós temos muitos disparates e nós vamos continuar a seguir-te no teu Instagram. É quando seguires de volta, claramente. Assim, porque depois temos a app que devemos que deixas de seguir nós. Claramente. Eu sou psicopata. É assim, bichas rancorosas. Bichas rancorosas são assim. Já sabes como é Enquanto que é. seguires, a gente segue. Sigam o Emanuel no Instagram Sim. em eutenho.hiv. E obrigado. E um beijo e um Olha, queijo. ele já disse tudo, Manu. Portanto, olha, um beijo para ti. Obrigado. Que ele agradeceu por mim, por ti. Só falta entregar assim a estatueta. Pega. Se ganharmos um prémio com este episódio e não confirmemos muito, a gente janta. Pronto. Cansa uma beleza. Não vais ganhar merda nenhuma. Vais ganhar colesterol se continuas a comer dessa maneira. Beijos. Tchau. Tchau.